Fala pessoal, tudo certo? Sou o professor Luiz. Vamos dar continuidade no nosso curso de Introdução ao Direito do Trabalho. Vamos tratar hoje sobre salário mínimo, né? O salário mínimo segundo a CLT. A CLT ela descreve sobre o salário mínimo lá a partir do artigo 76, sobre as aplicações ali do salário mínimo, iniciando o conceito legal de salário mínimo no artigo 76 da CLT. Salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço e capaz de satisfazer, em determinada época e região do país, as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Então a gente entende, pela própria CLT, que salário mínimo é isso, é aquela contraprestação mínima que vai garantir a esse trabalhador suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene, transporte. Apesar de a gente saber que no Brasil esse salário mínimo ele ainda não garante tudo isso, mas a gente tem que todos os trabalhadores devem receber pelo menos essa contraprestação mínima prevista em lei. A proibição do trabalho, do pagamento inferior ao salário mínimo. Lá no artigo 117 da CLT, ela estabelece que não se pode o empregador fazer pagamento inferior ao valor estipulado de salário mínimo. Será nulo de pleno direito, rejeitando o empregador as sanções do artigo 120, qualquer contrato ou convenção que estipule remuneração inferior ao salário mínimo, estabelecido na região, zona ou subzona em que tiver de ser cumprido. Então, existe uma sanção que é prevista no artigo 120, que a gente vai tratar também, de punir esse empregador que está fazendo trabalho, que está pagando abaixo do salário mínimo os seus empregados, independente de qual da localidade deste emprego, tá? E qual que é o cabimento da ação judicial quando existe ali um empregador que não está pagando o salário mínimo ao empregado? A CLT ela prevê que nos casos em que o empregador realizar o pagamento de valor inferior ao salário mínimo, né, caberá uma reclamação trabalhista, conforme o artigo 118 da CLT, podendo prescrever esse direito de reclamar em 2 anos. Então, quando se identifica que esse empregador está fazendo um pagamento menor do que o valor de salário mínimo, o empregado ele tem até 2 anos para poder reclamar dessa situação em juízo, tá? Ó, artigo 118. O trabalhador a quem for pago salário inferior ao mínimo terá direito, não obstante qualquer contrato ou convenção em contrário. Então, o que quer dizer? Ainda que exista, que ele tenha assinado um contrato ou ainda uma convenção falando que ele vai receber menos que o salário mínimo. Ainda que isso existe, ele pode ter o direito de reclamar do empregador o complemento de seu salário mínimo, estabelecido na região, zona ou subzona em que tiver de ser cumprido. Então, se esse empregado, ainda que ele tenha assinado ali uma convenção ou um acordo falando que ele vai receber menos que o salário mínimo, não se pode. Ele terá direito a entrar com uma ação para poder reaver todo o valor até completar o valor do salário mínimo. Então, se o empregador, por exemplo, descontava R$100 por mês abaixo do salário mínimo, então ele terá direito a receber esses R$100 por complementação devidamente atualizado, tá? E aí o artigo 119, ó, prescreve em 2 anos a ação para reaver a diferença contados para cada pagamento da data em que o mesmo tenha sido efetuado. O que isso quer dizer? Não vai se contar esse período do momento em que o trabalho estava sendo desenvolvido. É contado da data em que recebeu. Então, ainda que o empregado, vamos supor que em junho completou 2 anos, né? De junho de 2018, por exemplo, a junho de 2020. Completou 2 anos desse período, mas ele continua recebendo julho, agosto, setembro, vai se contar de cada mês, entendeu? De cada recebimento. Então, enquanto continuou o trabalho, ele vai continuar contando aí esse prazo de 2 anos, tá? E qual que é essa sanção prevista lá na CLT? No artigo 120, ó, que é aquilo que a gente estava falando, do empregador que não paga o valor do salário mínimo, paga menor do que o salário mínimo para o empregado. O artigo 120. Aquele que infringir qualquer dispositivo concernente ao salário mínimo será passível da multa, e é aqui que a gente tem que ficar bem atento, ó.
multa de 52 mil cruzeiros elevado ao dobro na reincidência. Então, pessoal, mais uma vez eu alerto vocês, a CLT, ela é uma legislação antiga, então ela ainda vai ser possível a gente enxergar esse tipo de coisa, né? Igual aqui, ó, a multa de 52 mil cruzeiros. Não existe cruzeiros há muitos anos, né? O real tá aí. Ainda que haja várias reformas trabalhistas, nossos próprios deputados, legisladores, eles acabam esquecendo que existem essas coisas, né? Então, se teve aí, a gente vai tratar mais à frente, uma nova lei para determinar qual que é essa multa aqui, ó. Essa multa atualmente, elas são de 3 a 120 valores de referência. Então isso daqui, por enquanto, esquece essa questão de 52 mil cruzeiros. Existe a multa, mas a multa, ela tá lá, né, de 3 a 120 valores de referência, esse é o nome, que é instituído pela Lei 8.383. A Lei 8.383, ela estabelece o que é esse valor de referência, né? É como se tivesse uma moeda que fosse utilizada para fazer esse cálculo de multa. Salienta-se que não compete à Justiça do Trabalho a fixação das multas, mas sim as delegacias regionais. Então, quem vai estabelecer a multa é a delegacia regional. E tais valores eles não são revertidos ao empregado. É considerado uma multa administrativa. Então, a multa que esse empregador ele paga para o Estado, né, para a Fazenda Pública. No caso aqui, ainda que o empregado ele não tenha recebido os valores de salários mínimos, né, ele vai ter direito à complementação, mas a multa não vai para ele, a multa vai para o Estado, tá? Ó, a multa prevista no artigo, ela incide em algumas hipóteses. E quais são essas hipóteses? A inexistência do pagamento do salário mínimo, a falta de complementação salarial em relação ao valor mínimo, né, que é na hipótese do contrato por peça, tarefa, comissão. Então, quando não há... A gente vai tratar mais à frente sobre a questão de comissão, mas há necessidade de ter ali o salário mínimo, né, garantido. Então, se esse valor ele não chega ao salário mínimo, o empregador ele deve complementar isso. E aí, nesse caso, poderá o empregador ele sofrer essa multa porque ele não complementou esse valor, tá? A não observância do salário mínimo do aprendiz. E quando se tratar de trabalho a domicílio, haver a necessidade de complementação do salário mínimo quando não alcançado seu valor. Também é o mesmo caso, né? Quando o valor não alcança o salário mínimo, é necessário que o empregador ele garanta o mínimo necessário para o trabalhador. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui nossa aula sobre salário mínimo. Eu vou ficar aguardando vocês para a nossa próxima aula. Até lá!